Tá, já vou. Oi, pessoal, tudo bem? Já conversamos aí só um pouquinho. Está configurado como português, Brasil ABNT. Quer manter essa configuração? Tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Já estamos chegando aí só um pouquinho. Só um pouquinho aí, a gente já vai conversar aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pai do Senhor, Deus abençoe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. São agora 14 horas e 5 minutos. O pastor está falando aqui de Guaratuba, no Paraná. Aqui tá frio. Aqui tá frio, né? O tempo tá nublado e tá friozinho e tá esfriando, e a tendência é ficar mais frio. Hoje é quarta-feira, né? A gente já teve aí de manhã um culto de oração, hoje um ensino da palavra, que foi algo extraordinário hoje de manhã, né? Se você não assistiu ainda, eu sugiro que você assista, que você vá ver, né? Vá ver, e você vai gostar e vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Peço aqui já de antemão as minhas escusas, peço desculpa para vocês por ontem, né, por ter caído aí a nossa energia elétrica. Caiu aqui em toda a região energia elétrica em função de um acidente, né, um carro bateu num poste aqui perto, derrubou o poste, deu um problemão aí para todo mundo, e a energia só foi restaurada às 17 horas, né, perto das 17 horas, então peço que vocês desculpem aí a gente pelo mau jeito, né, mas tá bom. Tá tudo bem, né? Jesus é bom, o diabo não presta, e é isso que importa, né? É isso que importa. Tá calor aí, irmão? Aqui tá frio. Aqui tá frio. Você já ouviu falar aí sobre o boicote ao presidente Bolsonaro em New York City? Que os funcionários do Brasil, funcionários de carreira, né, que trabalham no consulado americano, deixaram o presidente na rua, sem carro, ele e a presidente Michelle, para que ele perdesse o horário com o líder, o chefe da ONU. Você sabia disso? Que o presidente teve que ir a pé, sair a pé para conseguir pegar o negócio, porque os caras boicotaram o presidente, não prepararam carro, não prepararam segurança, não prepararam absolutamente nada, né? Deu um BO, o presidente ficou enlouquecido e o pau torou lá em Nova York. Vocês sabiam disso aí, irmão? Irmão, o pau fechou lá. Os funcionários de carreira, tudo petista, os caras que trabalham nos Estados Unidos. Parece que vai haver uma retaliação grande aí, grande, contra o embaixador do Brasil que está lá e os funcionários da embaixada brasileira na América. Quando o presidente saiu, era para ele sair 8h30 da manhã, era para estar o carro pronto, todo mundo pronto, aí tudo certinho, né? E quando ele saiu na porta do hotel, ficou até 8h30, até as 9 horas, irmão, conversando com o povo lá fora, até que ele ficou puto, que tá meia hora e não vinha carro, não vinha segurança, e os funcionários cagaram para ele. Irmão, parece que vai ter demissão a rodo, irmão. Isso é um crime contra o Brasil que esses caras fazem, né? Esse funcionalismo público federal, é claro que não são todos, mas a grande maioria petista de carteirinha, né? E fizeram o presidente Bolsonaro perder uma reunião com o chefe da ONU, onde ele tinha a intenção de conversar com o cara, reivindicar uma cadeira definitiva para o Brasil na ONU, e ele foi boicotado pelos funcionários do governo. Acredite você se quiser. É o absurdo do absurdo, né? A gente achar que essa altura do campeonato, né, os infiltrados, né, que estão lutando contra o presidente Bolsonaro. É um absurdo, né, irmão? É um absurdo, né? O que aconteceu é que o presidente ficou muito mais enlouquecido, né? Ficou bravo mesmo, que o homem ficou muito bravo, saiu, foi a pé, né? Com a sua comitiva ali, foi a pé, que ficou muito ruim, né? E ficou evidenciado ali, né? Obrigado, Shirley.
ficou evidenciado ali o boicote dos funcionários do Itamaraty contra o presidente Bolsonaro, irmão. Ficou ali evidenciado, ficou muito claro, todo mundo viu o que os caras fizeram. Só que aí tem os responsáveis, né? Tem os responsáveis aí, né? Entendeu? E parece que vai gerar problema aí para muita gente, aí vai dar BO aí para muita gente, aí vai ter problema com muita gente. E hoje, eu não sei se vocês viram e ouviram, eu quero falar um pouquinho, se vocês me permitirem, né? Eu quero conversar um pouco com vocês antes de dar as notícias. Eu quero te dar alguns feedbacks aí que eu estou tendo, né? E eu queria falar com vocês. Vocês viram que hoje o grande urso falou hoje, né? O grande urso. Agora vamos falar dos pássaros russos. Vamos falar dos pássaros russos. Vamos lá, vamos bater um papel. É importante isso para você, hein? Importante para você essa conversa aí, tá? Que nós vamos ter agora é importante. Vou falar sobre os pássaros russos, Sidney Santos. Vamos lá? O presidente Putin veio a público hoje e ele falou uma série de coisas. Ele disse que vai fazer uma convocação de reservistas. Na verdade, desde ontem já está havendo tem muita gente fugindo da Rússia. Talvez você não saiba, eu vou te contar. Com medo da guerra. Muita gente. Por que os caras estão com medo da guerra? Eles estão com medo que a Ucrânia, escute o que eu vou te falar, invada a Rússia. Você vai falar, pastor, você está viajando na maionese, né? Não, pastor, você deve estar viajando na maionese, você está falando um negócio desse. Escuta o que eu estou te falando aqui. O Putin disse que em função do fortalecimento dos soldados do Catatal, agora eu não sei se você viu, vou abrir um parênteses aqui, não sei se você viu os vídeos, você já viu os vídeos dos soldados do Catatal, quando eles estão avançando no meio da guerra, todo mundo falando inglês fluentemente, sem sotaque. Vocês prestaram atenção? Alguém prestou atenção ou fui só eu? Quando você vê os vídeos gravados pelos soldados do Catatal, a terra do Catatal, vocês perceberam os caras falando inglês fluentemente? Parece até que é soldado de outro país. Vocês perceberam? Que os caras falam inglês perfeito, sem sotaque. Isso que eu não falo inglês, né? Eu não falo inglês fluentemente, não, nem mais ou menos, né? Eu escuto os caras falando e entendo um pouquinho. Os caras falam fluentemente, as tropas que estão invadindo Kherson, Kiev, todos os lugares que os russos já haviam dominado, né? Então dizem que tem muito inglês e americano lá. Ok? Eu vou te dar uma visão. Quero que você... Eu vou falar na gíria, quero que você pegue a visão. Vou te dar uma visão. Tá? Muito soldado que fala inglês fluentemente, talvez por ser a sua língua materna. Ok? Muitos grupos, muitas companhias que já há mais de 10 anos estavam na Ucrânia, muitos deles treinando os soldados ucranianos há muito tempo. Assim como a gente sabe que existe pelotões inteiros treinando na Inglaterra, nos Estados Unidos, de soldados ucranianos, a gente sabe disso muito bem, né? O que sugere que é um exército branco. Exército branco. Pastor, o que é um exército branco? Que não tem bandeira. É o false flag, que faz de conta que é uma e na verdade é outro. É a guerra por procuração, da qual o Putin falou ontem, que os Estados Unidos e a Inglaterra
está lutando com a Rússia por procuração através da Ucrânia, ou do Catatal, né? Melhor até a gente falar assim, para não ter problema. E ontem vem o urso, né? Ontem vem o ursão aí. E o ursão fala o seguinte: vamos fazer uma convocação de 300 mil soldados. Eu não sei se você sabe, mas a Força Militar Brasileira, que tem o quarto ou quinto maior exército em quantidade de homens do mundo, né? Talvez você não saiba disso, estou te contando, são 300 mil soldados no Brasil. E a gente, em 60 dias, habilita 1 milhão de soldados no nosso exército com os reservistas dos últimos 5 anos. Então a Rússia, ou a terra do grande urso, está fazendo uma convocação hoje de 300 mil reservistas que serviram o exército. Não são pessoas que não serviram o exército, são milicos que estão na reserva. 300 mil. É um grande exército. E que vai mobilizar uma guerra de verdade. Então, o parlamento russo ontem, eu não sei se é parlamento, eles chamam de Bana, eu não sei bem como é o nome deles, dos caras, que seria como se fosse um congresso lá na Rússia, né? Eles aprovaram numa moção extraordinária ontem que a Rússia mude o status para guerra. Duma, obrigado Paulo, Duma, o nome dos caras, para que eles mudem o status para que a Rússia declare guerra contra a Ucrânia, porque não declarou ainda. Então não foi declarado a guerra e, portanto, eles não podem se utilizar de recursos de guerra. Certo? Muito bem. Então, a Rússia, por enquanto, está movendo batalhões, está movendo quartéis inteiros e tal para lá, mas não tinha ainda feito uma convocação e não existe ainda uma declaração formal de guerra da Rússia com o Catatal. A princípio, é uma operação de guerra, que é diferente de uma guerra. Certo? Muito bem. Então, o que acontece? Quando muda o status de operação de guerra para guerra, então uma guerra, na guerra vale tudo. Pastor Divino, Deus te abençoe. Na guerra vale tudo. Pastor, o que é um vale tudo? Um bombardeio com armas nucleares, por exemplo. Um bombardeio com armas nucleares, por exemplo. Por quê? Porque agora a Ucrânia começou a ameaçar a integridade da Rússia em função do armamento que está recebendo da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, como eles estão recebendo uma grande quantidade, Pastor Ivo, Deus abençoe, uma grande quantidade de armamentos, e com esses armamentos que conseguem atirar a longa distância, então eles começam a infringir a Rússia perdas de uma guerra. Então a Rússia vai começar a reagir como uma guerra, destruindo pontes, estradas, aeroportos, postos de gasolina e escolas. Toda a infraestrutura da Ucrânia vai para o espaço daqui para frente. Bombas maiores, né? Porque até agora têm sido usados ataques cirúrgicos, como eles costumam dizer, né? Sem que machuque aí outras pessoas, apesar de machucar, mas são efeitos colaterais que não tem como evitar. Porém, a tendência é uma escalada gigantesca na guerra, ok? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quando o Putin ameaçou entrar na Ucrânia, todo mundo disse que era mentira. Lembra? Eu quero lembrar você de 2 fatos. Quando o Putin ameaçou invadir a Ucrânia, todo mundo disse que ele não ia fazer. Lembra disso? Estados Unidos, não, o Putin não vai invadir. Tinha até uma mulher que diz que é pastora aí no YouTube, que fez vídeo falando que eu era um mentiroso, porque eu disse que Deus havia me mostrado, né, que o Putin ia invadir a Ucrânia e que ia ter guerra lá. Sim, até o jeito que aí falou, fez vídeo, o pastor Sandro é mentiroso, Deus não falou nada, não vai ter guerra, nós estamos orando. Lembra disso, né? No fim, todo mundo estava errado e o Putin invadiu a Ucrânia.
Então, quando o Putin ameaçou que ia invadir a Ucrânia, ele invadiu. Depois, no meio da confusão, a Alemanha começou a dar arma para os caras e o Putin veio e ameaçou e falou: ó, se vocês ficarem dando arma para a Ucrânia, eu vou cortar o gás. Não, o Putin não vai cortar o gás, ele não é louco. Imagina se ele vai cortar o gás, porque o Putin não é louco, porque ele ganha bilhões com isso. Ele foi lá e cortou o gás. Aí, irmão, passou mais um pouquinho e o Putin foi lá e dominou todas as terras. Caiu todo o nosso, desculpe, caiu aí, mas já voltou aí, né? Travou, mas já voltou. Foi o Google aí que avisou que estava fazendo se a gente estava fazendo um login aí, né? Então, a gente observa o Putin ameaçando e os caras dizem que ele está blefando. Os caras vêm e dizem, não, o Putin está blefando. Ele não vai cortar o petróleo. Ele cortou o petróleo. Ah, o Putin não vai deixar de vender fertilizante para todo mundo, né? Ele cortou o fertilizante de todo mundo. Agora, depois de 5 ameaças e ter cumprido as 5, ele vem e disse o seguinte: olha, vocês estão ameaçando a integridade da Rússia. Quando ele fala vocês, e você percebe que ele usou a frase no plural, ele não está falando para a Ucrânia, ele está falando para a Inglaterra, ele está falando para a Alemanha, ele está falando para os Estados Unidos, ele está falando para a França, para todo mundo que está dando dinheiro para os caras, para a OTAN. Ele está falando. Ele diz vocês. Então eu me acho no direito, ele disse hoje, de defender a Rússia de vocês, porque vocês estão querendo dividir a Rússia. Por que ele está falando isso, irmão? Porque os caras estão querendo tomar de novo, vir para cima para tomar os territórios que ele já tomou. E aí a gente observa o seguinte: ali em Lugansk, que é um dos territórios que ele tomou, ali Kherson, aquela região, eles vão fazer um referendo agora esse final de semana. Vão fazer um referendo nesse final de semana. Por que eles vão fazer um referendo? Para o povo dizer se quer fazer parte da Rússia ou não. Então, quando eles fizerem um referendo, e os caras podem alegar que é falso, que é verdadeiro, isso é um problema de cada um, eles estão fazendo um referendo. Quando o povo vai votar em massa que quer ser da Rússia, porque está sendo atacado pelo Catatal faz muitos anos que o Catatal está atacando os caras quer sair, né? Então aquilo passa a ser parte do território da Rússia, aquele território anexado porque o povo fez um referendo e pelas leis internacionais, as leis internacionais dizem que aquilo ali passa a fazer parte do território da Rússia. Você vai dizer para mim assim, mas pastor, mas os caras invadiram, como as Ilhas Malvinas, por exemplo. As Ilhas Malvinas, a Inglaterra foi lá e fez um referendo, porque aquilo era da Argentina. Você veja como pimenta no olho alheio é refresco, né? A Inglaterra foi lá e fez um referendo e disse pro povo assim, gente, eles recebem 2.000 euros cada morador das Ilhas Malvinas. Talvez você não saiba, da Inglaterra, todo mês, eles recebem isso para morar lá. Eles recebem. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram um referendo nas Ilhas Malvinas, e esse referendo eles disseram para o povo assim, vocês querem fazer parte da Argentina ou vocês querem fazer parte da Inglaterra? Os caras falaram, nós queremos fazer parte da Inglaterra. Então eles pegaram o referendo e falaram assim, então isso aqui é nosso. E nós fizemos nosso. Tá? Deixa eu passar uma mensagem aqui, vocês me desculpem aqui. Manu, o Google tá dando notificação aqui que tem alguém acessando a nossa conta do Google aí. Por favor, olhe para mim aí 2 vezes já fazendo identificação aí. Vê para mim aí, por favor. Desculpem aí, mas a gente tá tendo ataque hacker nas nossas contas aí faz 1 semana todo dia. Então vocês desculpem aí que é o Google fazendo notificação aí, tá?
de que tem alguém aí fazendo autenticação na nossa conta do Google aí, tá bom? Então, desculpe, são só os hackers aí que estão, né, tentando derrubar nossas contas. Faz tempo que eles estão fazendo isso aí, tá? Ah, tá bom. Então tá bom, filha, que quando você faz... Tá bom, filha, que quando você tá fazendo isso, ele tá cortando a live aqui para dizer que você tá fazendo autenticação, tá bom? Mas tá só travando aí, tá, galera? Desculpe aí a Manuela que tá fazendo, trocando senha aí no Google, porque os caras estão atacando a gente de novo, né? Tá? Então, desculpa aí. E então, a gente tem antivírus, tem tudo que você imagina de proteção aí, tudo proteção dupla. Mas não é fácil aí, né? Nós estamos brigando aí, as gurias estão brigando aí, eles hackearam as contas essa semana aí, a gente conseguiu, né, pegar de volta, tá tudo, mas os caras continuam tentando aí, né? Mas tá bom, nós já descobrimos aí, já fizemos queixa na polícia, uma série de coisas, que é uma pessoa em São Paulo, né, que tá fazendo isso, a gente já tá indo atrás aí, né? Daqui a pouco você vai resolver. Então, enfim, deixa eu voltar para o meu raciocínio aqui. Então, o Putin, né? Assim como a Inglaterra fez nas Ilhas Malvinas, né? Assim como a Inglaterra fez nas Ilhas Malvinas, o Putin vai fazer a mesma coisa, né? O Putin vai fazer a mesma coisa nos territórios que eram da Ucrânia, que agora vão ser da Rússia. Ok? É isso que eles vão fazer. E à medida em que eles vão ali ter esta soberania sobre esses territórios, se a Ucrânia atacar eles ali ou alguém atacar, está atacando o território da Rússia. Então a Rússia tem o direito de se defender com as armas que possui. Eu queria explicar isso porque eu quero que você entenda o que está acontecendo. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Entendeu? A coisa está escalando, né? Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não entendo por que isso pode gerar algum problema para a Europa. Ontem, eu vou te dar notícias agora que você não tem e você não sabe. Ontem, a Rússia deslocou alguns dos seus submarinos nucleares. Trocou de base. E ele tirou de uma base que fica lá longe e trouxe para uma base que fica aqui mais perto da Europa, irmão. E parece que alguns submarinos russos foram identificados aí nas imediações da Grã-Bretanha, irmão. Parece, tá uma conversa aí. Foram avistados submarinos russos nucleares andando aí nas áreas da Inglaterra. O que o Putin que recado ele tá dando, irmão? Ele tá dizendo assim, espera aí, se a Inglaterra mandou os seus soldados para a Ucrânia, se a Inglaterra está movimentando batalhões de blindados para países próximos para defender as fronteiras da OTAN, por que o Putin não pode deslocar seus submarinos nucleares para as costas da Inglaterra? Então, se eles podem, por que ele não pode? Quem vai dizer que ele não pode? Entendeu? Então já há um deslocamento de armamento tático. E isso é uma guerra de nervos, você sabe disso, a gente assistiu o filme a vida inteira, né, sobre Guerra Fria, não é? Então isso é uma guerra de nervos, onde quem pode mais chora menos. Então a pergunta aí que não quer calar é a seguinte, irmão. Se a Inglaterra está atacando a Rússia por procuração, a Rússia não tem o direito de atacar a Inglaterra? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Se a Rússia for atacada pela Inglaterra, se forem presos, identificados soldados ingleses, armamentos ingleses atirando na Rússia, no território russo,
Será que a Rússia não teria legitimidade para fazer um contra-ataque na Inglaterra? Na França, onde quer que seja? Então, quando começam a avistar os submarinos, o russo está falando assim, ó, o seguinte, primeiro, ele precisa legitimar isso, tecnicamente. Como é que ele faz para legitimar? Ele faz, então, um referendo nas regiões, igual a Inglaterra fez com as Malvinas, irmão, é mesmo procedimento. Mesma coisa, tá? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Estou te dando aqui uma visão técnica da situação que está rolando, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Os caras estão atacando a Rússia por procuração. Só que os armamentos são ingleses, os tanques de guerra são ingleses, os soldados são ingleses, só que tá tudo com a bandeira da Ucrânia, mas tá todo mundo lá lutando. Entendeu? É um baita de um jogo de xadrez isso. Um baita de um jogo de xadrez. Entendeu? Então eu tô mostrando para você aqui o que está acontecendo e é muito fácil você vir dizer assim, porque o Ursão é um vagabundo, mas se põe no lugar dele, irmão. Se ponha no lugar dele. Eu vou repetir o início da nossa conversa. Muita gente da Rússia está fugindo da Rússia. Tem uma fronteira aberta aí onde o pessoal da Rússia está saindo fora. Indo para outro, fugindo já, saindo fora de determinados lugares. Por que os caras da Rússia estão saindo fora? Porque eles sabem que o pau vai torar. Só que tem uma coisa aí que as pessoas não sabem. Agora, nesse tempo lá, você sabe que é o contrário, né? Aqui é inverno, lá é verão. Você já sabe, né? Que inverno, lá é verão. Você sabe por que as tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial não conseguiram chegar, não conseguiram vencer na Rússia? Por causa do inverno. O inverno lá é muito rigoroso. Mas o que antecede o inverno lá são as chuvas. E aí as chuvas geram a lama, sabe aquela terra preta, agricultável, bonita que você vê? Aquilo gera uma lama infernal, ninguém passa naquilo, nem os blindados. Nem os blindados, a lama segurou o exército alemão na Segunda Guerra Mundial, lá. Entendeu? Então, o tempo da Ucrânia está acabando. O tempo joga a favor do urso. O tempo joga a favor do urso. Porque à medida que o inverno está acabando, está fechando a janela para que os caras possam conquistar. Está fechando a janela. Começou a chover, acabou a movimentação, ninguém anda mais. Nem a pé lá não anda. Nem a pé. E depois, quando acaba a chuva, vem o frio, congela tudo, vira tudo neve. É aí só daqui a um ano, né, que vem o verão de volta. Então até lá, a tendência de que a história se repita. Então os soldados que não são de lá, e mesmo aqui embaixo na terra do Catatal, na Ucrânia, não é tão frio quanto lá em cima, é muito mais baixo. Entendeu? Então isso pode dar uma vantagem técnica para o urso gigantesca. Gigantesca. Então, quando começa a primavera lá? Começa, eu acho que até hoje, os irmãos estão falando que hoje começa a primavera lá. Os caras são todos soldados. Então, você veja a diferença, por exemplo, na União Europeia, quem comanda a União Europeia é uma mulher. Ela é uma burocrata. Quem comanda a França? Um burocrata. Quem comanda a Inglaterra? Um príncipe, um rei bêbado, agora. E a primeira-ministra? Burocrata. Quem comanda a Alemanha? Um burocrata. Quem comanda a Rússia? Um militar das antigas, irmão. Agente secreto.
que estudou todo mundo, um cara das antigas, raiz. Os comandantes militares, tudo antigão, 70 anos, 80 anos, comandante militar da Rússia. Tudo dos velhos, irmão. Você entendeu a diferença? A superioridade de raciocínio, de pensamento, de comportamento. Os caras antecipam tudo que vai acontecer, já sabem o que vai acontecer, porque os caras fazem mais de 30 anos que os caras estão lá em guerra, lutando, brigando, se matando para se manter vivo com um atentado, porque a Rússia é um inferno, irmão. Os caras se matando, entre eles atentados, explode bomba, terrorista entra aqui, os caras lutam lá dia e noite, irmão. Isso aí pros caras é cafezinho pequeno. Os comandantes europeus, tudo de saia, de batom, dos Estados Unidos, tudo de saia, de batom, de brinco. Os comandantes militar americano, agora tudo de brinco, porque é trissexual, quadrissexual, aqui não sei o que. Aí vai pros russos lá, os caras são todos uns animal, irmão, que não toma banho um ano, com a faca no dente, irmão, que arranca bicho com o nariz, acostumado a comer bicho, lamber raiz, viver na lama. Você entende a diferença? E os comandantes militares americanos limpam a bunda com um lenço umedecido, irmão. Os russos não tomam banho faz um ano, tem craca. Irmão. O mundo é feito de heróis e não de saia, nem de batom, nem de brinco, nem de igualdade. Na guerra não existe igualdade, irmão. A guerra, o mais forte mata o mais fraco. Isso é uma guerra. Entendeu? Eu tô falando isso para você porque eu sempre aqui te dou a real do que tá acontecendo. Te falo a realidade das coisas, dos fatos. Um homem desse não vai pensar duas vezes para apertar um gatilho, irmão. E explodir uma cidade. Não pense você que ele vai. Ele não vai, ele não tá nem aí. Entendeu? Irmão. Nem aí. Você entendeu? Eu tô te dando a real aqui do que vai acontecer. Não ache você, irmão, que os caras vão ter dó de alguém, vão se compadecer, ter compaixão de quem quer que seja. Eu não sei se você sabe, mas na Polônia, ontem, na Polônia, a Polônia começou a distribuir entre a sua população pílulas de iodo. Você sabia? Ontem, na Polônia, escute o que eu estou te falando. Entendeu? Na Polônia, começaram a distribuir pílulas de iodo para toda a população. Você sabe o que o iodo faz? O iodo combate a radiação. Você acha que os caras têm dúvida que, se preciso for, os caras vão meter bomba atômica em todo mundo? Você tem dúvida disso? E vou dizer mais para você, meu irmão. E vou dizer mais para você. Vou dizer mais para você. Se eles tiverem um subterfúgio, se ele ameaçar os caras, e o Urso já ameaçou, falou que se a Inglaterra entrar na guerra, ele vai levar a guerra para Londres, o Urso já ameaçou. O Urso já ameaçou, irmão. Entendeu? Porque né, os caras são, todo mundo é a favor, né? Não, é mesmo, liberdade, vamos libertar os caras. Então a pergunta agora que não quer calar é a seguinte: o que é que os moradores de Londres vão querer, irmão? Que a Inglaterra vá lá no meio, se meter no meio da treta da Rússia, ou os caras vão querer morrer de frio no inverno? Porque a gente já estão fazendo essa opção, né? Tomar banho de água quente, ter gasolina para pôr no seu carro, né? Ter milho para comer, ter Doritos, salgadinho, porque precisa dos fertilizantes, só tem na Rússia.
precisa do petróleo, é russo. E aí a Rússia eu estou contando para você que no decorrer da semana, né, que a Arábia Saudita, que é o principal fornecedor de petróleo para a Inglaterra, já está pensando se vai continuar, porque surgiu outras oportunidades, e daí não sei se é muito bom ir para a Europa, porque está para implodir uma guerra na China com Taiwan, e aí a gente vai ter que escolher um lado, né, e daí tem um lado que está pisando no nosso pescoço e tem um lado que está nos oferecendo a liberdade. Que lado a gente vai ficar? A gente teve ontem na ONU, por exemplo, o presidente da Colômbia pedindo a liberação da cocaína. O presidente da Colômbia veio na ONU ontem e disse que é um absurdo a cocaína ser proibida, porque a cocaína faz menos mal que o petróleo. Nós temos que acabar com o gás, nós temos que acabar com o efeito estufa, nós temos que acabar com o fogo na floresta, mas se você quiser cheirar cocaína, você cheira, porque é problema seu. O cara falou isso na ONU ontem. Você vai falar que é um absurdo isso? Você vai falar que é um absurdo? Você mora num país tropical, então para você se faz frio ou calor. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando faz frio, tá 20 graus, né? Agora você já pensou se no Rio de Janeiro, quando fizesse frio, fizesse 30 graus abaixo de zero, como faz em determinados lugares da Europa? Como é que você faria? Né? E não é só o cara da Colômbia. O Hugo Chávez esteve lá na reunião ontem. Teve gente lá, o cara da Colômbia disse que é um absurdo manter aí, por exemplo, as restrições econômicas à Venezuela e a Cuba. Tem que liberar todo mundo. Porque cada país que se vire com os seus problemas, esse negócio de ficar bloqueando todo mundo, trancando todo mundo, isso aí é um absurdo. Né? Então, o que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje na Europa, a Suécia, a direita ganhou, na Itália, a Suécia vai ganhar, na França, os caras parece que meteram a mão no jarro, tá todo mundo se levantando para querendo derrubar os caras, e a direita tá ganhando aqui, tá ganhando ali, tá ganhando aqui, tá ganhando ali. Nós vamos ver aí se na midterm de fato se confirmar essa influência da direita, ganhou, o velhinho já era. E se o velhinho cair, irmão, escute bem que eu vou falar para você aqui, ó. E ele vai cair. Se o velhinho cair e ele vai cair, a direita volta na América e gera um novo cenário mundial. Por quê? Porque a direita ganhando, o Trump volta. O trombeta volta. Agora aí, dezembro, novembro, dezembro. É final da midterm. O Congresso americano, que é o Senado e a Câmara Alta, a Câmara Baixa, totalmente da direita. Eles vão eleger um presidente da Câmara. Quem é o presidente da Câmara que volta? É o Trump, já está escolhido, é o Loirão. O Loirão volta. O Loirão volta. Aí o Loirão vem para presidente da Câmara, os caras vão empichar o velhinho e a cavalo. Vão empichar os caras, vão derrubar. Aí caiu os caras, irmão. Quem que assume? O presidente da Câmara. Quem é o presidente da Câmara? O Loirão. E prepara a próxima eleição. Qual é a primeira coisa que ele fala, que ele faz, irmão? Ele tira a América do meio do rolo do urso. Tira, sai fora, tira a mão. Tira a mão, quem fica sozinho lá? A Europa. Quem vai ter que aguentar o pau? A Inglaterra, sozinha. Porque a Alemanha já tirou a mão, a França já tirou a mão, e só a Inglaterra está lá se metendo. Por isso, quando a gente avalia a geopolítica e as possibilidades, nós estamos falando de possibilidades, né? Então você vê o comandante do exército inglês avisando todo mundo, dizendo, olha, avisa aí a tua família que nós podemos ter, a nossa geração provavelmente vai ter uma guerra com a Rússia. E aí? E aí? Eu te pergunto. Onde vai a Europa? Você acha que tá ruim? Você acha que tá ruim a coisa na Europa? É isso que você acha? Você não viu nada ainda.
Você ainda não viu nada. Entendeu? Você ainda não viu nada. Se começa a guerra em Taiwan, a América vai querer trancar a China. A China vai vir aqui, eu já falei para vocês. Eu já falei para você, nós temos ali no nosso canal Fortes Profecias. Eu não sei se você já conhece, se você não conhece, se inscreva lá. Um canal paralelo ao nosso. Fortes Profecias. Procura aí, se você ainda não conhece, se inscreva. Tem lá um sonho profético de um irmão da nossa igreja. Morava lá em Rondônia, ou Roraima, não me lembro bem. E veio embora, sargento da Polícia Militar. Deus deu uma revelação fortíssima para ele sobre a guerra que vai acontecer no Brasil. Vai lá ver o vídeo, tem um vídeo lá. Fortes Profecias é o nosso canal. O vídeo tá lá. Você ainda não conhece, vai lá ver. Dá uma escapadinha aí. Entendeu? E veja o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer no mundo. É isso, irmão. Então, a gente tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Nós estamos falando de novembro. Novembro tá aí, já é mês que vem. Eu não estou falando nem do Brasil, da nossa eleição, que faltam aí 11 dias hoje. 11 dias para eleição. Eu não estou nem falando do Brasil, estou falando só de geopolítica lá de fora. Né? Como é que vai acontecer se houver de fato uma guerra lá? O que vai acontecer com o Japão? O que vai acontecer com a Coreia do Sul? Porque quando o pau torar, irmão, lá o troço vai ficar ruim, irmão. Fica muito ruim. Muito ruim. Né? Muito ruim. Não vai ficar ruim, vai ficar muito ruim. O que vai acontecer com o comércio internacional? Bolsa de valor? Onde vai o dólar? O que vai acontecer com o euro? Irmão, eu pergunto para você. O velhinho quebrou a América, quebrou a América. Eles ficaram devendo esse mês 220 bilhões. Esse mês, o governo americano teve de déficit, que gastou além do que recebeu 220 bilhões um mês. Eles estão levando a dívida para mais de 3 trilhões de dólares americanos. Ontem faliu uma grande empresa chinesa de construção enorme. As pessoas estão saindo na rua para protestar, estão perdendo tudo na China. Bolha imobiliária. A próxima é a americana. Eu vi uma reportagem agora que o país que mais vai sofrer é o Canadá, com a bolha imobiliária. Porque tudo supervalorizou, cresceu demais. Porque no tempo agora da pandemia, o que aconteceu? Os caras começaram a dar dinheiro para todo mundo. Todo mundo começou a receber dinheiro. Os caras começaram a fabricar, injetar dinheiro, que fica em casa. A economia a gente vê depois. Né? Diminuíram o juro, deu o juro, baixou lá embaixo, muito dinheiro. O que é que todo mundo fez? Comprou casa. Lá fora, eu estou falando Europa, todo mundo barato, baixou o juro, todo mundo com dinheiro, vamos comprar uma casa. E aí o preço... Só que agora eles não têm dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. E aquela sustentabilidade da economia, que é a construção civil, que gerava emprego, recurso, aquela coisa toda, né? Uma máquina gera muito emprego. Acabou. A China, Everglade, eu acho que é assim pronuncia, empresa gigantesca chinesa, faliu, cara. Milhares de pessoas perderam tudo. Estão na rua berrando, gritando. E esse aí é só o começo. Entendeu? E agora isso vai se espalhar pela Europa, isso vai se espalhar pelo Canadá. Eu vi a Goldman Sachs falando que o país que mais vai ser atingido, segundo eles, o Canadá. O Estado que se levantou contra Jesus, que se levantou contra a igreja, que se levantou, vai quebrar, irmão. E eu tô falando aqui faz tempo já para o povo que mora no Canadá. Tem algumas ovelhas nossas lá que estão vindo embora, já venderam suas casas, estão vindo embora. Vamos pro Brasil, cara, porque aqui vai dar ruim para todo mundo. Né? Vai dar ruim para todo mundo. Então, a gente está vendo uma situação aí.
É só você encontrar uma administradora aí, você vai ver uma chavinha azul, e daí você clica em cima, você fala com ela aí, tá? Então, a gente está vendo uma situação no mundo que é surreal. É surreal. Surreal. Né? Então, a gente viu o Bolsonaro ontem, por exemplo, na ONU, falando que o Brasil não acatará a Agenda 2030 da ONU. O Brasil não vai se submeter a isso. O Bolsonaro falou ontem isso. Falou da irresponsabilidade dos líderes europeus que estão acabando com seus países, com o seu povo. O mito ontem mitou, irmão, desceu pau em todo mundo, chegou o rei nos caras. Né? O Brasil não vai nessa linha, não, irmão. O Brasil vai continuar queimando petróleo, carro a gasolina, usina hidrelétrica. Não vamos nessa pilha dos caras, não. De pegada de carbono, desse troço, vai acabar, irmão. Isso tem tempo de duração, vai acabar. A Argentina, ontem os juros subiram para 75% ao ano na Argentina. Maduro, ontem, segundo a ONU, fontes da ONU, está sendo indiciado por crimes contra a humanidade. O presidente da Colômbia, o cara que assumiu, está descriminalizando a cocaína, descriminalizando a maconha, descriminalizando tudo. Olha para onde a gente está indo. Olhem para onde estamos indo, irmão. Onde ao nosso redor, o que está acontecendo, as coisas que estão rolando. Né? Eu quero pedir para você que está no YouTube, a gente está com 20 mil pessoas e 100, mais 2.700 pessoas aqui no YouTube, já estamos passando de 23 mil pessoas na live, obrigado por todo mundo que está aqui. Não esquece de curtir a nossa live, por favor, só 9 mil pessoas curtiram. Curta a nossa página, verifique se você já é inscrito no nosso canal, se não é, se inscreva, por favor, a gente está aqui de segunda a sexta, 14 horas, tratando de geopolítica, política, conversando, trocando receita, batendo papo, falando mal do Corinthians, mal do Flamengo. Brincadeira, só a verdade, né? Então nós precisamos, eu e você precisamos abrir os nossos olhos em função daquilo que está vindo, sobre tudo e todos, tanto na nossa economia, quanto na nossa convivência, no nosso relacionamento internacional, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar espertos, todos nós. As coisas agora vão acontecer. Eu me lembro, alguém me lembrou aí um tempo atrás, eu disse, olha, vai morrer um político muito importante no mundo, aí quando morrer vai haver uma grande confusão, o troço, o bicho vai pegar. Morreu a rainha aí, será que era ela? É tempo de nós despertarmos, todos nós. A gente acordar. Estamos vivendo um tempo ímpar da nossa vida. Ímpar. Poderia falar um pouco sobre escatologia, já falei para vocês aí. Sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, eu até falei sobre isso aí, dei uma pincelada esses dias. Falta um tempo ainda para que as coisas aconteçam, mas elas já estão se encaminhando. Eu até ouvi um cara falar sobre escatologia e falou, isso aí é a guerra do Gog e Magog da Rússia. Irmã, isso é asneira. Não é a guerra de Gog e Magog, não viaja. Nem começou ainda o Apocalipse, está longe. Livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1, diz que primeiro toca a trombeta, o arrebatamento, depois Jesus abre o primeiro selo. Nem começou. Aí estamos só vivendo as dores de Mateus 24, Jesus disse isso. Viveríamos guerras, rumores de guerras, que a coisa ia ficar errada, ia ficar ruim. Mas, pastor, mas o que eu no Brasil posso fazer para mim ficar mais ligeiro, ficar mais esperto? O que eu posso fazer para mim não sofrer tanto? Vai com o desgraçado do urso, resolve jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, dá uma merda dessa lá na Europa, o que vai acontecer? Faltar remédio, é a primeira coisa que vai acontecer. Faltar remédio, porque a maioria dos sais vem da China, vem dos laboratórios na Europa. Então, a primeira coisa que vai acontecer, qual é a primeira situação difícil que nós vamos acontecer? Irmão, vai faltar peça para Mercedes, para BMW, mas isso aí não incomoda a gente, que a gente não tem esses carros, tá tudo bem. Segunda coisa, pastor, vai faltar os sais para os remédios. Isso aí não vamos escapar, nem você, não vamos escapar.
E eu tô alertando você faz tempo aí para que você tenha, se você usa remédio contínuo, que você tenha pelo menos para 90 dias. Eu já falei isso para você. Faz tempo que eu tô falando. Não é de agora, já faz tempo que eu tô avisando você, tô falando, né? Mas o povo não escuta muito, fala, pastor, mas eu fiz um estoquezinho de comida aí, mas daí, meu Deus, você come, irmão. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar esperto, irmão. Então essas coisas que vêm de fora aí que você precisa, usa na tua empresa, né? Tem gente aí que tem empresa de comunicação, por exemplo, que usa plástico, usa isso, usa aquilo, vem da China, vem da... Irmão, faz um estoque aí, vai procurando um outro fornecedor, porque você vai se ferrar. Já tem algumas coisas aí que você não acha mais. Remédios para tireoide, por exemplo, muita gente ainda fala, não tem, vai no outro, não tem, não tem, esse aqui também não tem. Então, quem faz uso contínuo, você precisa ficar esperto aí, irmão. Deus está dando sinais para todo mundo das coisas que estão vindo sobre o mundo. O Brasil tem indústria farmacêutica, mas os sais dos remédios vêm de fora, são importados. Porque o Brasil não tem a patente desses remédios. A patente é de outros lugares. Muitos remédios que a gente usa constantemente. Entendeu? Então, você precisa ficar esperto. Né? Precisa ficar esperto. Pastor, mas eu não tenho como. Você não tem como, vai fazer o quê? Mas se tem, se esperta. Se tem, se liga. Né? Porque a gente está na eminência de uma guerra da China com Taiwan, na eminência. Aí os sais nossos, como disse o irmão, vem da Índia. A Índia vai entrar na guerra. O que vai acontecer? Vai parar, fecha tudo, irmão. Entra o regime de guerra, ferrou. Aí os caras param de produzir remédio e começam a produzir porva. Entendeu? Então, existe esse risco. Ele é real. Pode não acontecer? Pode, claro. Deus queira que não aconteça. Deus queira, mas a possibilidade é muito grande. Porque a gente está sentado em cima de um barril de pólvoras. De porva, se você preferir. Entendeu? De porva, irmão. Estamos sentados em cima do barril de porva, todo mundo. Não só pelo Brasil, por faltar aí 11, 12 dias para a nossa eleição, não só por isso, mas em função da situação que está aí fora. Das coisas que estamos vendo e ouvindo, as notícias que não chegam, mas eu tenho trazido aqui para vocês todas elas, estou te informando todo dia, eu estou buscando lá fora, né, em muitos lugares, e estou trazendo, estou te contando, estou te informando, estou te falando tudo o que está acontecendo, tudo o que está rolando, procurando deixar você o melhor informado possível. Essa minha informação está aqui nesse momento. É o que eu posso fazer. Né? E recomendar a você que vigie e ore. Eu estou falando isso aqui faz tempo para você, mas eu já, né? Pastor, mas se Deus quiser não vai acontecer nada. Se Deus quiser, mas os homens têm o livre-arbítrio, não esquece disso. E nem tudo Deus põe a sua mão, né? Em algumas coisas, infelizmente, aí que vão acontecer, nós não vamos escapar. E vai surgir, vai respingar na gente. Se tiver uma guerra na China, respinga aqui. Você não tenha você dúvida disso nenhuma. Vai respingar aqui sim. Entendeu? Então a gente precisa estar esperto. A gente precisa estar com os olhos abertos, porque não preparados. Nós estamos na eminência dessas coisas acontecerem. Na eminência dessas coisas todas acontecerem. A gente viu o que aconteceu aí com o óleo diesel, por exemplo, não tem para comprar. Não tem. Se não é o Bolsonaro ter um bom relacionamento com a Rússia, nós estava sem. E o nosso diesel estava custando R$10 o litro. Por que o diesel caiu de preço já 2 vezes e vai cair de novo? O diesel russo? Você não acordou ainda? Você acha que o diesel não é o diesel que traz comida dentro da tua casa? Não é o diesel que traz o leite para os teus filhos? Não é o diesel que abastece o motor do barco que vai trazer o peixe? Nós somos totalmente dependentes e no Brasil não produz o suficiente. Nós precisamos de diesel de fora. E ele vinha antes da Índia, vinha dos Estados Unidos, mas daí o preço foi lá na coximbrina, porque não tem. E se o Bolsonaro não temos o Bolsonaro como presidente, nós estamos mortos.
Nós estamos 10 conto diesel. Quem que estava pagando frete? Quanto é que vai o preço das coisas por causa do frete? Agora já diminuiu. O diesel já estava aí 6,08, já baixou para estava 6,39, 6,29, agora baixou mais 30 centavos, vai baixar para 5 já, 5,89, 5,90, já está baixando bastante, mas ainda está caro. Faz o preço da comida ficar caro, faz o preço de tudo ficar caro, porque tudo no Brasil é frete. Entendeu? Então você achar que você é uma cereja no meio do bolo, você está enganado, irmão. Se acontecer qualquer coisa, todo mundo vai chover, chove sobre todo mundo. Sai o sol, esquenta todo mundo, companheiro. Entendeu? Os navios de diesel já estão desembarcando no Brasil, já desembarcaram vários. Por isso que o preço do diesel está caindo. Vários navios já chegaram e outros já foram comprados e já estão sendo enviados também. É constante o fluxo de navios trazendo diesel para o Brasil da Rússia. Entendeu? Está constante o fluxo. Estão vindo. Já chegaram alguns, estão chegando outros, e assim eles vão vindo. E vão suprindo a nossa necessidade. Entendeu? Então, o que a gente precisa ver? Temos fertilizantes, então isso não atrasou aí o nosso lado, tá tudo bem. Graças a Deus que nós temos um presidente que é um homem de Deus, que Deus levantou, colocou lá um estrategista, um homem inteligente. Estamos sendo comandados pelo ministro Paulo Guedes, por pessoas inteligentes como o ministro Tarcísio, que está fazendo acontecer, e vários outros caras, o presidente do Banco Central, que é um cara inteligente, que está trabalhando em prol do Brasil também, e muitas outras pessoas. Graças a Deus. Então a gente não tem problema de comida no Brasil, a gente não vai ter, ninguém aqui no Brasil vai morrer de fome. Mas o problema é que se dá um BO desse aí, eu ia falar uma merda, né? Desculpa, me dá um BO desse enorme e tem que trancar o país, como é que o caminhão passa para levar comida para você? Até ele passar? Você já pensou nisso? E como é que você vai fazer para comprar papel higiênico, café? Como é que você vai fazer? Se o caminhão não chega no supermercado, comprar leite, que é coisa que dura 6 meses, né? Você pode ter na tua casa. Não pode? Né? E tá cheio de gente, de repente dá um problema, sei lá, no banco, você tem que ter um pouquinho de dinheiro em casa, né? Tem que ter um pouquinho. Não pode deixar teu carro sem nada de combustível, de repente você precisa dar uma caminhada ligeiro, vai no posto, não tem, como é que faz? Né? Então a gente precisa estar com os nossos olhos abertos e a gente caminhar aí, né? E a gente caminhar em função daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Então a gente precisa estar buscando de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Família Direita Brasil, o Leandro Ruschel, disse o seguinte: tudo que o Putin disse que faria, fez. Quando afirmou que a aproximação da Ucrânia ao Ocidente seria tratado como uma ameaça pela Rússia, diziam que ele blefava. Quando ameaçou invadir o país, também trataram como blefe. Agora, ele fala em armas nucleares. Né? O Deutsche Bank, banco alemão, revisa a previsão do PIB europeu para 23, de menos 0,30 para menos 2,20. Isso é recessão, 2,20, que o PIB europeu vai cair 2,20. Pensa isso aqui traduzido em emprego. Irmão, em arrecadação. Né? Você já pensou isso? Já pensou nisso? A Comissão Europeia está considerando a possibilidade de permitir o transporte de carvão russo para garantir a segurança energética do mundo. Só está faltando uma coisinha: avisar o Putin para ele concordar em vender o carvão para a Europa. É o que está faltando aí. Irmão. Ivan Kleber, Rússia, o discurso à nação de Vladimir Putin aparentemente foi adiado. Pode acontecer daqui 1 hora ou 3 dias, né? Mas ele já aconteceu. Mensagens ainda não oficialmente confirmadas estão circulando em grupos do Telegram pró-russo, dizendo que a partir das 23 horas e 59 minutos de hoje,
Homens russos entre 18 e 65 anos serão proibidos de saírem da Rússia. Em caso de mobilização geral, seria expectável uma medida desse tipo. Hoje no Mundo Militar a página, tá? É Twitter de hoje. A Bolsa de Valores de Moscou, a página é Verdades Nada Mais, Twitter, a Bolsa de Valores de Moscou suspenderá as negociações na libra esterlina a partir do próximo dia 3 de outubro. Não chora ainda não, que esse é só o começo, tá? Não é para frente. Macron, em plena Assembleia Geral da ONU, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia é um retorno ao imperialismo. Agora eles estão berrando, né? Quando não. Presidente da Colômbia exige o fim da guerra às drogas na Assembleia Geral da ONU. Segundo Petro, a cocaína seria menos perigosa que o carvão e o petróleo. The Investor, Lula desiste de participar do debate no SBT. Confronto entre os candidatos à presidência da República será realizado no próximo sábado, dia 24. Notícias e guerras. Os referendos organizados pela Rússia são um insulto aos princípios da democracia, soberania e integridade territorial. Quem disse foi a Casa Branca. Também notícias e guerra. Todas as regiões da Ucrânia sob controle russo anunciaram que irão fazer referendos para adesão à Rússia entre os dias 23 e 26 de setembro. O regime socialista da Nicarágua, liderado por Daniel Ortega, proibiu a realização de procissões cristãs e cerimônias oficiais em todo o país que estavam programadas para os próximos dias. Foram proibidos missas, cultos, casamentos, procissões e afins. Não se faz mais nada, absolutamente nada lá. O Financial Times relata que o Reino Unido, escute isso, deve gastar pelo menos 2,3 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia em 2023. Notícias e guerras, escute isso aí. Cientistas disseram que a probabilidade de um terremoto acontecer na mesma data com uma magnitude igual ou superior à anterior é de 1 em 133 mil, e isso aconteceu no México 3 vezes, né? 2 anos seguidos e 1 em 85. A Alemanha caminha para a recessão, diz Banco Central. O Bundesbank afirma que retração econômica provocada pela crise energética gerada pela guerra na Ucrânia deve durar até 2023. Instituição alerta que a taxa de inflação no país atingirá mais de 2 dígitos. 2 dígitos. Depois da França, agora foi a vez da Itália mostrar que o preço do gás subiu 1000%. Se comparado com o mesmo período de 2021. Uau! Em agosto de 2021, a conta do gás era de 70 mil euros. Agora, em setembro, a conta veio 730 mil euros. Essa é a conta de uma empresa. De 70 para 730 mil euros a conta de energia dos caras. Uau, né? Uau, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa aproveitar. Resumo do discurso de Bolsonaro na ONU, digno de grande chefe de Estado. Ele destacou nossa recuperação econômica, a força do agronegócio e a matriz energética limpa do Brasil. Escancarou a corrupção do PT e as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua. Na ONU, Bolsonaro acaba de afirmar que o Brasil abre suas portas para acolher padres, freiras e todos os cristãos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Noruega, família direita Brasil. Bolsonaro tem a coragem de ser conservador na ONU progressista, outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção e a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Leandro Rochel, entre 2003 e 2015,
onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e desvios chegou a 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias por unanimidade, porém liberado por alguns amigos supremos e agora disputa a presidência da República by Bolsonaro na ONU. Talvez a parte mais importante do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, e quem tiver ouvidos para ouvir que ouça: a crise alimentar mundial já está no horizonte. Por isso os globalistas querem tanto o controle do Brasil. Por isso os comunistas querem tanto a volta do ladrão. Bolsonaro não se sujeita à Agenda 2030 na ONU. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos desta crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrário ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado direitos humanos de população vulnerável, inclusive em países na própria Europa, disse Bolsonaro na ONU. Miriam Leitão, olha o comentário dela, abre aspas: Bolsonaro dobra a aposta na estratégia de pôr em dúvida o processo eleitoral. Presidente deu um passo adiante no plano de mobilizar seu grupo em não acreditar em pesquisas nem nas eleições. O grande recado de Bolsonaro na ONU: o presidente deixou bem claro 2 verdades. Primeiro, o Brasil está melhor que a Europa, o nome disso é trabalho. Segundo, o Brasil não irá seguir a Agenda 2030 da ONU. Chega de brigar contra os fatos, disse Bolsonaro. Olha aqui a revista Oeste: Brasil quase triplica a receita com exportações de milho para a Europa. Elas eram perto de 270 milhões e agora passam de 1 bilhão. Aí o Corvo vem no Twitter e diz o seguinte: Bolsonaro já fez mais pelos católicos da Nicarágua do que o Papa argentino. Ô, barbaridade, né? Olha lá. A Rússia está hoje no mundo militar claramente preparando o caminho para escalar a sua invasão na Ucrânia. No início da manhã, Duma, parlamento russo controlado por Putin, aprovou emendas ao Código Penal, prevendo um eventual cenário de guerra, de estado de guerra e mobilização de guerra em todo o país russo. Escute isso aqui, The Investor, Twitter: inflação de preços ao produtor da Alemanha dispara e sobe de 7,9% para 45,8%, o maior aumento desde o início da pesquisa em 1949. Você ouviu isso? A inflação para os produtores na Alemanha subiu de 7,9% a 8% para 45%. Irmão, é mole ou você quer molho? Irmão, é mole ou você quer molho? O presidente do Chile, quando foi discursar ontem, mais de 43 países se levantaram e saíram. Ele ficou todo chateadinho, né? Você viu como ele ficou chateado? Ele falou: magoei, né? Magoei. Giorgia Meloni, líder da direita italiana, comentou sobre o seu slogan eleitoral: Deus, pátria e família. A direita italiana adotou o discurso do Bolsonaro e a moça Giorgia Meloni, líder da direita italiana, está com 46,9% das intenções de voto na Itália. Ela disse que o nosso slogan é: a família é o núcleo da nossa sociedade, a pátria é a identidade que nos une e nos valores cristãos se sintetiza a nossa civilização. O Bolsonaro tá fazendo escola na Europa, irmão. Galera, é isso aí. Muitos europeus estão fazendo reservas em hotéis turcos para sobreviver à crise energética
durante o inverno. Você sabia disso? Agora, Terra Brasil Notícias. PGR pede arquivamento de investigação sobre interferência indevida de Bolsonaro na Polícia Federal. Sérgio Cardoso, Twitter. Lula acaba de perder em segunda instância no TRF3 a condenação da Receita Federal de sonegação de 18 milhões de reais de impostos de renda. Aí você se pergunta, se ele deve 18 milhões de imposto de renda, como ele pode ter declarado apenas 7 milhões de patrimônio ao TSE? Ele perdeu. E a Receita vai cobrar dele 18 milhões. Cadê os outros 75% do patrimônio dele? Multiplica 18 por 4, porque se ele deve 18, ele ganhou 4 vezes mais, né? Seriam 70 milhões? 80 milhões? Moluscão tá com um problema sério aí, irmão. Molusco tá com um problema aí sério. Vamos continuar. Luhansk People Republic to Hold, né? Vamos lá. República Pessoal de Luhansk faz referendo sobre a adesão à Rússia no dia 23. A Espanha pode prolongar seu corte de impostos para o gás, para além de 31 de dezembro. Tirar os impostos. Aqui, porta-voz do Reino Unido, da primeira-ministra Truss. Não estamos priorizando um acordo de comércio livre com os Estados Unidos no curto e médio prazo. Hoje no mundo militar, Volodin, aliado de Putin e presidente da Duma, uma espécie de parlamento russo, dizendo que quer a anexação russa de Lugansk e Donetsk e pedindo para os deputados votarem a favor disso. A Duma é controlada por Vladimir Putin e qualquer lei proposta por ele é aprovada. Nós vamos ter mais um mês de deflação e a expectativa é que seja de 0,91% de deflação para o nosso próximo mês, irmão. Para o nosso próximo mês aí, a deflação pode vir forte aí para o Brasil e nós fecharmos um ciclo de 3 meses de deflação, irmão, tá? A expectativa é isso aí. Escute esse aqui, Família Direita Brasil, Twitter. Um deputado do PSOL informou ao influenciador digital Leandro Rochel, que é jornalista, que os jornalistas da Jovem Pan serão presos. Qual a fonte dessa notícia? Será que os caras vão prender? Ônibus de outros estados trouxeram militantes para o comício de Lula em Curitiba. Você sabia que o comício de Lula em Curitiba teve 123 ônibus de fora com gente? E que o comício de Florianópolis teve 132 ônibus de fora com gente do MST para dar povo, porque não tem povo? Você sabia disso? Não sabia, né? Você não sabia, né? Pois então, irmão, a coisa tá feia aí. Eu queria pedir para você o teu like. 20.300 pessoas no YouTube, 1.100 numa página, 1.500 no outro no Facebook, né? A gente passando aí de 23 mil pessoas na nossa live. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu quero aqui te dar um aviso. Nós estaremos em São Paulo, no Esporte Clube Vila Mariana, na rua Domingos de Moraes, 1768, Vila Mariana, no dia 29/10. Teremos ali um batismo. Se você não se batizou ainda, quer se batizar, converse com uma das nossas administradoras. Estamos abrindo, já está aberto o link para que você possa se inscrever para o batismo. Ok? São Paulo, Vila Mariana, nós estaremos ali no dia 29/10. No dia 8/10, nós estaremos em Porto Alegre por um grande culto, uma grande cruzada evangelística. Uma grande cruzada evangelística em Porto Alegre, dia 8/10, um sábado, será à tarde. Eu ainda não tenho o endereço, mas eu já tenho a data. Então você do Rio Grande do Sul se prepara para participar desta grande cruzada evangelística no Rio Grande do Sul, dia 8/10. Nós vamos estar aí. Tá legal? Falou, galera?
Não esqueça de compartilhar nossa live, de dar aí o teu like, de verificar se você já se inscreveu. Se você não se inscreveu, né, se inscreva no canal, tá bom? Pessoal do Facebook, não esquece, hoje temos culto 8 horas da noite. 8 horas da noite nós temos culto hoje, tá? Então, se você quer ouvir uma palavra, se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, tá? Se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, hoje, 8 horas da noite, nós vamos estar aqui. Hoje vai ter uma palavra abençoada para você. Tá legal? Amanhã, culto em Curitiba. Não esqueça, amanhã vamos ter culto em Curitiba, tá bom? Não esqueça, atenção, todas as nossas ovelhas, amanhã, culto em Curitiba. Estou esperando você a partir das 19 horas no hotel. Você já sabe, né? Portal do Iguaçu. A gente vai estar ali esperando vocês amanhã, tá bom? No Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, em Curitiba, amanhã, a partir das 19 horas, o pastor já tá lá, o culto a partir das 20 horas, tô esperando todo mundo, tá legal? Vamos fazer uma oração agora, fecha os seus olhinhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Abençoa o nosso Brasil, o povo brasileiro, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e todos nós que estamos e que viremos a nossa live ainda, que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Papai, eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem dela, sejam também alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, nós juntos somos mais fortes, nem um passo daremos atrás. Estou parafraseando, mas é listo para esse momento. Beijo no teu coração, Deus te abençoe, até a noite, 8 horas da noite, estou esperando vocês. Tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe.